Pessoal, agora eu estou na Palestina, num sítio arqueológico com uma estreita relação com a história bíblica. Eu estou na cidade de Jericó. Mas não confunda, não é aquela Jericó que Jesus conheceu, que curou o cego Bartimeu. Esta está em outro assentamento arqueológico. Eu estou naquela Jericó que Josué destruiu, conquistou com seus homens, com seu exército. E aqui nós temos muitos indícios arqueológicos da história bíblica. Deixe-me começar dando uma rápida visão panorâmica para você de como foram as pesquisas aqui em Jericó. Primeiro, quem escavou aqui foi um homem chamado Garstan. Ele escavou Jericó e chegou à conclusão que o sítio arqueológico tinha detalhes que confirmavam a história bíblica. Desde a forma como ela foi queimada, destruída, até na forma como seus muros foram derrubados. Isso eu vou mostrar para você no final desse vídeo. Depois dele veio Kathleen Kenyon, filha do famoso Sir Frederick Kenyon, que era diretor do Museu Britânico de Londres. Kathleen Kenyon escavou esse lugar aqui, mas ela chegou a uma conclusão diferente de Garstan. Ela sentiu falta aqui de um tipo de cerâmica chamada cerâmica cipriota, que supostamente era para ser usada em toda a região na época de Josué. Como ela não encontrou essa cerâmica, chegou à conclusão mais próxima que poderia ter na época, que Jericó não existia na época de Josué, ou que ela estava abandonada. Logo, a história bíblica seria uma lenda. Será que Kathleen Kenyon teria razão? Pouco tempo depois dela veio Brian Wood, fazendo de novo uma pesquisa aqui, e chegou a uma conclusão diferente de Kathleen Kenyon, que Jericó estava correta não apenas no que diz respeito à sua comparação com a história bíblica, mas também com a cronologia bíblica. O que chamou a atenção de Brian Wood é que Kathleen Kenyon se baseou mais naquilo que ela não encontrou para datar a cidade, e acabou ignorando aquilo que poderia ser encontrado. Aqui em Jericó, você tem restos de cerâmicas que mostram que foram queimadas, repletas de alimento, como Deus falou que Jericó deveria ser destruída. Aqui também você tem as paredes caindo de dentro para fora, exatamente como a Bíblia falou. Ora, quem derrubaria as paredes, as muralhas de uma cidade, de dentro para fora? Aliás, para que fique mais fácil de você entender, deixa eu mostrar essas muralhas para você e terminar a minha explicação nas portas da cidade de Jericó. Enquanto eu estava descendo para mostrar as muralhas da cidade derrubadas para você, eu me lembrei de uma coisa. A Bíblia fala que a cidade foi destruída pela ação do fogo, e até esse elemento é confirmado pela arqueologia. Arqueologicamente falando, Jericó também foi destruída por fogo e por uma forma de um ato de derrubar as suas muralhas. Nós vamos falar do fogo primeiro. Se você olhar bem ali, eu vou pedir que o Anderson mostre para a gente, você vai ver uma camada preta de fogo mesmo, de fuligem, mostrando que essa cidade sofreu a ação do fogo. Essa marca de fogo, ela passa por todo o assentamento da cidade, exatamente neste canto, nesse ponto em que nós estamos aqui. Veja como os detalhes da história bíblica se encaixam perfeitamente com o que encontramos em solo. A despeito das divergências com relação à cronologia da cidade, os detalhes da história bíblica podem ser testemunhados aqui pelos restos arqueológicos encontrados no lugar. Finalmente, vamos conhecer então as muralhas de Jericó. Muito bem, pessoal, finalmente chegamos às tão faladas muralhas de Jericó. Estão bem aqui atrás de mim. O que eu acho fascinante aqui, nesse sítio arqueológico, embora ele está muito bagunçado, porque os estratos arqueológicos estão misturados uns com os outros, períodos diferentes estão ali acumulados, de qualquer maneira dá pra gente ter uma noção da história aqui. Esta parte de adobe que está mais embaixo aqui, com exceção desta que é a reconstrução moderna, é exatamente do período do bronze, é mais antigo. Isso aqui data de 1900 a 1650 a.C., essa parte que você vê aqui de tijolo de adobe. Agora, logo atrás você tem uma parede de pedras e mais lá no alto, as muralhas de Jericó. Se você olhar bem, mesmo quem não tem um olhar arqueológico, pode perceber que as muralhas caíram de dentro para fora. Elas vieram caindo nessa direção aqui, onde minha mão está apontando, e por aqui o exército de Josué possivelmente entrou em assalto à cidade. Não é fascinante ver a pá do arqueólogo confirmando as linhas, as letras e as páginas da história sagrada? É lógico que eu não posso dizer que a arqueologia confirma a Bíblia. Isso seria um contrassenso teológico, principalmente. A arqueologia não confirma a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Mas a arqueologia pode ajudar a recontar a história bíblica e confirmar que ela foi real. De igual modo, também é verdade que eu não posso, através da arqueologia, comprovar que Jesus nasceu de uma virgem,
que Jesus ressuscitou Lázaro, que ele andou sobre as águas. Isto é um tema de fé, que não passa pelo crivo do laboratório científico. Mas eu posso, através da arqueologia, confirmar se a história que a Bíblia conta aconteceu de fato ou não. E se essa história aconteceu, como a arqueologia tem demonstrado, a teologia que se assenta sobre essa história também será verdadeira. E outra, se Deus derrubou no passado os muros de Jericó, certamente derrubará as muralhas de problemas da nossa vida. Creia nisso, você não pode perder a sua fé em Deus.